Está começando o Pode Contabilizar, um podcast da Salomão Assessoria Contábil. Olá, estamos aqui com mais um episódio do Pode Contabilizar e hoje com um assunto muito relevante, principalmente aqui para a nossa cidade, já que somos um polo da área médica e nós vamos falar sobre a palavra final é de quem? Do médico ou do paciente? Junto comigo para apresentar esse episódio, minha amiga e companheira Gabriela Castanha, que vai apresentar o nosso convidado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Pode Contabilizar. Como a Jana disse, sempre com temas relevantes aqui para todos vocês. E bom, dessa vez vou fazer diferente, vou começar pedindo like aqui desse vídeo no comecinho, porque eu sempre peço no final e o pessoal acaba esquecendo. Então, não deixem de curtir o vídeo, compartilhem, assistam os episódios anteriores, porque o anterior, então, tá super massa com o pessoal do Sebrae também, ficou muito bom. E hoje estamos aqui com o Dr. Kleber Vaccari, é um convidado muito especial, vai falar sobre esse tema muito interessante. Agradecemos já imensamente por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia a todos, sou eu quem agradeço, fico lisonjeado com esse convite, agradeço a Janaína, agradeço a você, Gabi, espero poder contribuir com a minha vivência acumulada e fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Eu quero agradecê-lo também, né, doutor, porque além de imenso profissional, é nosso cliente também, aceitou estar aqui com a gente para poder passar mais informações para a área médica, que a gente entende que realmente, vou repetir, Rio Preto está crescendo muito, né? Sempre foi um polo, mas nós estamos percebendo que as tendências é que aqui se torne realmente cada vez mais referência na área médica. E por isso que a gente queria que você falasse um pouquinho desses assuntos, essas perguntas que a gente vai fazer lá, que pedir para você explicar, para que os médicos que possam nos ouvir entendam um pouquinho mais dessa mudança, né? Porque nós podemos chamar de mudança dessa relação médico-paciente, né? Então, por exemplo, o que hoje em dia está diferente nessa relação médico-paciente, doutor? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar o que você acabou de dizer. Rio Preto realmente é referência nacional na área médica. Sem exagero, qualquer pessoa que precise de um tratamento médico, ele não precisa deslocar para qualquer outro lugar. Então, nós temos medicina de excelência. A nossa medicina pública, por exemplo, ela é melhor que a medicina privada de muitas regiões do país. Então, o Rio Pretense, a população em volta de Rio Preto, ela está bem servida, tanto com a medicina pública como a medicina privada. Adentrando nesse tema de quem é a palavra final do médico-paciente, a gente tem que começar falando o seguinte, que o mundo mudou e as pessoas mudaram. Hoje, o que nós temos que torna essa relação diferente? Então, nós temos a ciência, a tecnologia e as relações sociais, elas atingiram níveis nunca antes alcançados. Como, por exemplo, o constante avanço tecnológico, ele cria nas pessoas uma expectativa de cura. Quem não sonha em ver chegar uma nova tecnologia que vai trazer a cura para uma determinada doença? Ao lado disso, a gente tem um constante progresso tecnológico, sobretudo de telecomunicações. Então, nós vivemos tempos de WhatsApp, de internet, de Google, que eu vou falar daqui mais para frente. Isso tornou instantânea a informação, a velocidade da informação e principalmente acessível à grande maioria da população. A reboque disso, o que acontece? As pessoas se tornam bem informadas ou muito informadas e, consequentemente, elas são mais conhecedoras dos seus direitos. Entretanto, cabe uma ressalva. Ser bem informado não significa necessariamente ter conhecimento. Com certeza. A internet é um poço infindável de informações, mas nem tudo que está na internet é verdadeiro, é coerente, é acreditável, é crível, né? Até porque há uma diversidade de opiniões. Como eu costumo dizer, o Google é o inimigo número 1 dos médicos hoje, é o cara que mais entende de medicina.
Então, não é raro de acontecer, por exemplo, um paciente ir a uma consulta e, diante do médico, ele fala: doutor, eu quero fazer tal exame para confirmar tal diagnóstico e eu vou optar por tal tratamento. Portanto, ele vai no médico, às vezes, no entendimento dele, paciente, só para confirmar aquilo que ele acha que ele tem. Significa, então, que houve mudança, né, no perfil aí dos pacientes, já chegam já com tudo meio que esquematizado, já sei o que eu tenho, só quero ouvir o que eu acho que é verdade. Vou te dizer o seguinte: antigamente, os doentes eram chamados de enfermos, passaram a ser chamados de doentes, depois, mais modernamente, de pacientes, e hoje os hospitais, as clínicas, os chamam de clientes. Eu, particularmente, os chamo de consumidores de serviços médicos, porque, na verdade, todos nós somos isso. Somos isso. E, para assegurar os direitos nossos de consumidores, paradoxalmente, a gente conta com um dos códigos de defesa do consumidor mais modernos do mundo. Isso não é falácia, isso não soa forte demais, não. A nossa legislação de proteção ao consumidor é muito moderna e é muito protetiva. E qual que é a consequência disso? É o empoderamento do paciente. Ele se sente empoderado. E aí se torna muito fácil ele questionar a conduta do médico. Ele passa a ser mais inquisitivo na relação médico-paciente. Então, a conduta do médico, que antes era inquestionável, ela passou a ser questionável. Então, nos primórdios da atividade médica, a doença ou a morte era considerada um castigo divino, né? Então, se algo acontecia de mal a uma pessoa, ela considerava aquilo como um castigo de Deus, um castigo divino. Hoje, isso mudou, né? Então, hoje, o inconformismo da pessoa faz com que ela busque algum culpado. Ela quer encontrar um culpado pela desventura dela. E é mais fácil ela culpar quem? É mais fácil ela culpar o médico. Então, que a gente percebe que houve uma dessacralização da medicina, né? Não existe mais aquela reverência na medicina. Hoje, aquela relação de antes que era hierarquizada, hoje ela é nivelada. Como dizem os jovens, o papo é reto, né? Então hoje, se algo deu errado, a culpa é de alguém. Normalmente esse é o médico. Eu costumo dizer que isso a relação médico-paciente é uma relação de paixão e ódio. Se tudo está dando certo no seu tratamento, o médico é Deus. Se algo dá errado, ele é o diabo. Mas assim, eu vou ajudar um pouquinho nesse bate-papo e eu acho que só para... não é só com médico, né? Hoje em dia essa questão do Google... Com tudo, né? A gente aqui é contador, temos contador, advogado. Acho que com o médico, o que acontece é que mudou muito, né? Porque a questão antigamente, isso é muita verdade. Eu me lembro de ir ao médico, por exemplo, e assim, o médico era Deus mesmo. Deus por quê? Porque a gente está falando de vida, a gente está falando de cura. Então, hoje, com a questão da possibilidade de olhar ali no Google e entender um pouquinho mais do que você tem, você chega com um pouquinho mais de propriedade. Tendo o código de consumidor que te protege, que te dá, né? As pessoas chegam. Só que o que eu acho é que precisa ter confiança, relação de confiança. E não é só com o médico, é com qualquer profissional que a gente vá contratar. Eu acho que a gente precisa, não está no nosso script aqui, mas eu vou fazer uma reflexão para quem estiver nos ouvindo, né? A questão é, a gente precisa contratar alguém que a gente confie, porque aí vai ficar mais fácil essa relação e não vai ficar tão do jeito que a gente está vendo, né? Olha, porque eu fico espantada de ficar ouvindo isso que está acontecendo com relação à área médica. E eu tenho percebido muito, a gente que acompanha às vezes um pouquinho, os processos médicos aumentaram absurdamente. Por quê? Por causa da sua fala, que a morte antes era não é que é natural.
Hoje não, continua sendo, porque não é do médico, não vai errar todas as vezes, vai chegar uma hora que a gente vai morrer. Essa é a verdade. Mas o inconformismo é isso que acontece. A pessoa já vai achar direto o seguinte, peraí, quero achar um culpado. Eu me lembro que eu tive um problema de saúde há um tempo atrás, 2017, e eu não tive nenhum inconformismo, mas a minha família teve. Foi muito grave, graças a Deus deu tudo certo, mas eles queriam entender que tinha algo acontecido errado em algum momento. Eu falei, não foi. Então, só uma reflexão, doutor. A fala é sua e eu vou falar o seguinte. Vou te fazer uma pergunta emendando aqui no raciocínio. O médico, ele está numa posição de inferioridade, então, com relação a tudo isso que vem acontecendo? Não está. Mas só retomando para a gente chegar onde você me perguntou. Então, percebe que a medicina deixou de ser um sacerdócio. A relação anterior à medicina tradicional hipocrática, que era paternalista, né, era assimétrica, era hierarquizada, vamos dizer assim, era o médico quem tomava a decisão pelo paciente. Era ele quem decidia o que era melhor. Só que ele não consultava o paciente, se ele efetivamente desejava. Né? Então, esse paternalismo médico, ele sucumbiu, ele cedeu à autonomia do paciente. E aí, para falar de autonomia, nós temos que falar de dignidade. Né? O que é autonomia? Autodeterminação. É você olhar para a pessoa que tem de trás do paciente. É para você respeitar os valores pessoais e morais dessa pessoa. É você respeitar o livre-arbítrio dessa pessoa. É você respeitar a opção dela, o desejo daquilo que ela quer para a vida dela. Né? Então, mas o médico, então, voltando à sua questão, ele deixou de ter o papel relevante nessa relação? Não necessariamente. Né? O contraponto à autonomia do paciente, existe também a autonomia do médico. Autonomia profissional e autonomia de atuação. Se há recusa do paciente em se submeter a determinado tratamento, infringir os valores morais do médico, a consciência moral do médico, o médico, por sua vez, pode se recusar a atender aquele paciente. Né? Então, desde, é claro, que não seja uma situação de emergência, uma situação que o médico não... Se a omissão do médico puder colocar em risco a vida daquele paciente ou agravar o seu estado de saúde, ou se, por exemplo, não tiver ninguém na região, na cidade, que possa atendê-lo, então o médico aí sim tem a obrigação de agir. Numa situação de urgência e emergência, o médico tem a obrigação de agir e fazer o que precisa ser feito, independente da vontade do paciente. Então, numa situação que o médico não tem condição e nem tempo para ouvir a opinião do paciente, ele faz o que tem que ser feito. Se o tratamento for eletivo, ou seja, não há risco de vida para o paciente, não há risco de agravamento da condição de saúde dele, aí o médico tem duas opções. Ou ele age de acordo com a vontade do paciente, ou ele invoca a sua objeção de consciência. Ele fala, eu não vou te atender, eu vou declinar do atendimento, porque ao atender a sua vontade, eu estou violando a minha moral. É o caso, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto, que seria uma moça, uma mulher que foi vítima de estupro e que teve um aborto autorizado judicialmente. Ela vai para o hospital. O médico, mesmo estando amparado por uma determinação judicial para que se faça o aborto daquela gestante, ele fala, bem, mas na minha convicção, na minha maneira de pensar, eu não me sinto confortável em fazer esse procedimento. Então, nesse caso, o Código de Ética Médica permite que ele decline do atendimento. Desde que não seja emergência. Desde que não seja emergência, urgência, e o paciente não esteja colocando em a vida desse paciente, e o médico não esteja colocando em risco a vida desse paciente.
Isso causa algumas polêmicas, né? Vamos falar aqui um pouco de polêmica, né? Porque essa questão da autonomia do paciente acaba impactando nesse sentido. Esse assunto é muito polêmico. Eu costumo fazer a seguinte provocação: vale a pena viver sob dores intensas e com sofrimento? Né? Morrer com dignidade também faz parte de um processo de uma vida digna. Né? A vida, ela tem dimensão e definição sob diferentes perspectivas. Né? Cada indivíduo tem um modo de pensar próprio, peculiar da vida. Há consenso, por exemplo, de que devem ser evitados tratamentos degradantes, tratamentos desnecessários, tratamentos que prolonguem a vida de um doente em fase terminal. Tá? Então, nessa perspectiva, inclusive, já atualmente é muito difundido o uso do chamado testamento vital. É um documento que a pessoa lança a mão, declarando, normalmente ela faz isso num cartório, declarando que se ela atingir uma determinada condição de saúde, uma doença crônica, uma doença incurável, ela não deseja se submeter a procedimentos que prolonguem a custo de muita dor, por exemplo, a sua vida. Ela pode se recusar a submeter a um procedimento de reanimação. Enfim, nesse documento, que a gente chama de diretivas antecipadas de vontade, ela descreve ali todos os procedimentos que ela vai se recusar a submeter, porque ela entende que aquilo vai impor a ela um sofrimento desnecessário. Então, no conceito de vida dessa pessoa, ela prefere ter uma, aspas, boa morte, se assim pode-se dizer, né, do que viver sofrendo. Né? Então, nesse aspecto, o direito de escolha da pessoa e principalmente a dignidade dela deve ser respeitado. Mas isso é justamente o ponto central do nosso encontro aqui hoje. Isso é uma evolução de pensamento. É uma evolução de pensamento. Porque antes a gente validava a obstinação médica. Quer dizer, o médico ele tentava manter o paciente vivo a qualquer preço, a qualquer custo, inclusive a custo de sofrimento, né? Às vezes de uma vida sofrida, degradante, humilhante, né? Então, é uma evolução de pensamento. Daqui a pouco tempo, nós vamos ter a oportunidade de ver o Supremo Tribunal Federal se manifestar sobre essa questão, porque nós temos lá uma ação proposta pela Advocacia Geral da União, onde ela pede que os testemunhos de Jeová, desde que maiores de idade capazes, possam se recusar à transfusão de sangue. Essa questão de testemunho de Jeová, não faço aqui nenhuma alusão à questão religiosa, enfim, não temos que respeitar toda e qualquer forma de convicção religiosa. Mas eu já me deparei profissionalmente com algumas situações que até hoje me deixam com conflito de consciência. Porque os seguidores dessa religião, por uma convicção particular, eles não aceitam receber sangue de outra pessoa. Porque, de acordo com a doutrina deles, eles se tornariam impuros perante o reino de Deus. Acontece que o médico se depara com uma situação de vida ou morte. Se ele não transfundir, ele vai ver o paciente morrer na frente dele. E na convicção, pelo menos da maioria dos médicos, pelo menos da maioria, porque isso também vem mudando, ele não quer deixar o paciente morrer na frente dele. Ele acha, na convicção do médico, ele entende que é absurda a ideia de alguém preferir morrer a receber sangue e se manter vivo. Né? Então isso é um dilema para os médicos. E eu, profissionalmente, na condição de advogado de hospital,
já me deparei com alguns casos de menores de idade, filhos de seguidores dessa religião, que não autorizavam o filho a receber sangue. Nessas situações concretas, nós fomos para o judiciário, nós judicializamos a questão e pedimos para que o promotor de justiça e para que o juiz suprisse a vontade dos pais e autorizasse a transfusão. Eu tive 3 ou 4 casos dessa natureza, em todos eles, tanto o promotor de justiça como o juiz entenderam que era o caso de se preservar a vida da criança. Então, eles colocaram na balança entre o respeito à convicção religiosa e a vida. Num caso envolvendo menor de idade, um incapaz, eles entenderam que deveria prevalecer a vida, o direito à vida. E nesses casos, foi assim que aconteceu. Só que, voltando ao meu dilema de consciência, eu penso assim, eu agi corretamente em salvar a vida de uma criança, já que não se havia certeza, garantia de que essa criança no futuro seria também seguidora dessa religião? Ninguém saberia dizer se essa criança seria ou não, seguiria ou não a religião dos pais. Portanto, no primeiro momento, acho que agi acertadamente ao salvar a vida da criança. Agora, fazendo o contrário. Será que eu agi equivocadamente ao fazer isso, ao salvando essa criança? Tendo que, se ela optar por seguir essa religião, ela certamente será segregada por aquela comunidade religiosa e talvez e possivelmente ela será renegada pelos seus próprios pais. Será que eu agi certamente nessa situação? Nossa, bem complicado, né? Mas essa questão está pautada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, em função dessa ação. E o Supremo Tribunal vai dizer como sopesar, como equilibrar esses dois valores. Qual que vai prevalecer? Se é o direito incondicional à vida ou se é o direito do detentor, do dono daquela vida, decidir o que é melhor para ele. E se ele prefere morrer? Eu tive situações, por exemplo, de uma pessoa que não queria ser amputada. Ela tinha uma diabetes e a amputação era o caminho único que tinha para salvar a vida dela e ela não queria ser amputada. Né? Aí você vai dizer assim, mas como? Ela não quer viver? Ela não queria viver sem a perna. Porque no caso específico dessa pessoa, no contexto social dela, ela era sozinha na vida. Ela não tinha a quem recorrer. Ela não tinha recurso financeiro. Então ela sabia de antemão que ela sofreria muito se ela fosse amputada. É tormentoso. Esse tema é tormentoso. Você decidir o que é melhor para uma pessoa. Né? Quando a gente fala em vida, nós estamos falando do nosso bem mais valioso. A temática é muito sensível. Esse pode contabilizar, tá profundo, né? Profundo. Olha, hoje eu fiquei emocionada num outro momento e aqui estou me emocionando de novo, porque imagina, assim... Decisões. Nossa, são decisões muito difíceis. E como é que o médico pode fazer para se proteger nessas situações? Essa pergunta é muito interessante e por si só valeria só um outro podcast. Uma outra discussão. Vamos lá. Então vamos lá. Se o paciente tem o direito de saber da condição de saúde dele, isso corresponde à obrigação do médico de informar o paciente. Então, para o paciente poder tomar uma decisão de saber se ele quer ou não submeter aquele tratamento, antes de mais nada, ele tem que saber claramente do que ele sofre, quais as alternativas terapêuticas que ele tem, quais as consequências desse tratamento. Então, esse é o primeiro ponto. É informar bem o paciente dele. Essa é a primeira precaução. Esse é o primeiro dever do médico. Então fazer um diagnóstico correto,
definir ou propor o melhor tratamento para aquele paciente. Se tiver mais de uma operação terapêutica, entender por que uma ou outra é a melhor para aquele caso. Eventualmente, o paciente pode ter condições pessoais adversas que podem prejudicar determinada escolha, que podem forçá-lo a seguir por outro caminho. Esclarecer bem para o paciente, olha, esse caminho pode trazer tais consequências. Né? Então, isso tem que ser muito bem claro. E não adianta o médico chegar depois e falar assim, mas eu disse isso, eu alertei aquilo, eu expliquei bem para o paciente. Se a questão for judicializada, o juiz não vai acreditar no médico. Tem que ter documento. Isso tem que estar documentado. Então, existe um documento, que eu digo que é o principal documento de um prontuário médico, que chama, uns chamam de TC, outros chamam de TCI, que é o termo de consentimento informado. Nesse documento, o médico tem que constar ali toda a condição do paciente. Olha, o paciente foi diagnosticado com um quadro tal. A proposta terapêutica é essa. E é essa por isso e por isso e por isso. Se é que havia outra proposta, se havia alternativa ou não. O paciente tem condições adversas. É cardíaco, é hipertenso, é diabético, é isso, é aquilo. Né? O caminho é esse. E as consequências, principalmente, são essas. Então, se ele fizer uma cirurgia de alto risco, uma cirurgia de alta complexidade, ele pode parar na mesa, ele pode ficar sequelado, ele pode ter tais reações adversas, ele vai ficar em recuperação por tanto tempo, ele vai ficar incapacitado para o trabalho por tanto tempo. Por quê? Diante dessas informações, o paciente estando bem informado, ele vai ter condições de decidir o melhor para ele. É o paciente quem vai decidir se quer ou não se submeter àquele tratamento. Se o médico fizer isso e o paciente assinar esse documento, isso minimiza, não vou falar que anula a chance do médico sofrer um processo ou uma reclamação posterior, mas se isso estiver bem escrito e estiver assinado pelo paciente, um eventual processo judicial, o médico ele vai ter defesa, ele vai poder demonstrar para o juiz, até porque, isso é importante que se diga, quem vai ter que provar que agiu correto é o médico, não é o paciente que precisa provar que o médico agiu errado. E é isso que às vezes, infelizmente, a grande maioria dos médicos não entende, não consegue entrar na cabeça, principalmente dos mais velhos. E eles acham que a palavra deles né? Vale tudo. E não, infelizmente não é assim. O principal instrumento de defesa que o médico tem é o prontuário. Pode ser um instrumento de defesa, como também pode ser um instrumento de acusação, caso ele tenha falhado naquele atendimento. Mas o importante é que ele sempre anote tudo que aconteceu com o paciente. Por exemplo, o paciente é reativo, o paciente ele não adere ao tratamento, ele não segue a prescrição médica, ele não faz aquilo que é determinado para ele, não toma medicação. Se o médico anotar essas circunstâncias, esses fatos, isso vai demonstrar, pode demonstrar lá na frente, que aquilo, o eventual resultado negativo ou eventual insucesso do tratamento não se deu por conta de falha da conduta médica, mas sim do próprio paciente, seja em função da sua própria condição de saúde, ou seja, por ato dele em não aderir ao tratamento. Então, o principal instrumento de defesa do médico é o prontuário, é o termo de consentimento informado e tem que escrever. Tem um provérbio chinês que diz, mais vale uma pálida pena do que uma boa memória. Então, tem que escrever, tem que anotar. É isso aí, olha, pessoal, médicos, nossos clientes, médicos em geral, nós temos aqui uma área especializada para atender os médicos na área de contabilidade. Prestem atenção aí nessas dicas super importantes do Dr. Kleber, especialista. E a mensagem final, Dr. Kleber, que nosso tempo está esgotando. Infelizmente esgotando. Infelizmente. Eu disse aqui que a palavra final é do paciente, como de fato é. Mas eu acho que esse não é o ideal.
Isso não é o ideal. Eu acho que o ideal é a tomada de decisão compartilhada. Né? É uma decisão conjunta, é um consenso, tanto do médico quanto do paciente. Quanto mais informado o paciente for, quanto mais consciente ele for da sua condição de saúde, ele terá a melhor condição de decidir se aquilo que o médico está propondo para ele é o ideal para ele. Na minha vivência profissional, quando a gente percebe, por exemplo, que o paciente tem dificuldade de compreensão, de discernimento daquilo que está sendo dito para ele, a gente envolve familiares. Se a família continua com essa mesma dificuldade, a gente envolve o psicólogo, a gente envolve o assistente social. Porque às vezes, seja o paciente, seja os familiares, eles não têm noção da dimensão, da gravidade daquilo que está sendo dito. Né? Já tive várias situações de alta médica pedido. O paciente, estou no hospital, eu estou bem, eu quero ir embora daqui. Não, vamos chamar a família, vamos fazer uma abordagem diferente, vamos tratar diferente desse assunto. A pessoa ela não está tendo, ela está emocionalmente abalada, fragilizada, às vezes ela não está tendo a atenção necessária para aquilo que está sendo dito para ela. Então, eu entendo que o melhor sempre é a decisão compartilhada. A satisfação do paciente está diretamente relacionada ao nível de comunicação, a boa comunicação, a confiança que ela vai ter no médico dela. Não tenha dúvida disso. Quanto melhor for construída essa relação, melhor vai ser o resultado e muito menor vai ser a chance desse médico sofrer uma reclamação ou sofrer algum processo. Eu digo que a empatia faz toda a diferença. O médico, ele por natureza, ele tem que ter uma vocação humanista. Ele tem que se colocar no lugar do paciente. Ele tem que entender que a pessoa está emocionalmente fragilizada. Então, demonstrar essa preocupação, demonstrar essa sensibilidade faz toda diferença para o paciente. E aí, pegando o gancho nessa fala de sensibilidade, eu vou finalizar com uma frase de um escritor e pensador norte-americano falecido em 1955, Dale Carnegie, que ele diz que ao lidar com pessoas, lembre-se de que você não está lidando com seres lógicos, mas sim com seres emocionais. Eu adorei esse bate-papo com vocês, é um prazer estar aqui com a Janaína, somos amigos de longa data, acabei conhecendo a Gabi, foi um prazer de igual forma. Espero ter contribuído aí para o trabalho de vocês. Parabenizo a iniciativa, eu acho muito interessante. Eu acho que levar o conhecimento nunca é demais e fica à disposição. Nós que agradecemos. Eu, de novo, agradeço muito a sua presença. Realmente a nossa... Estamos aí com essa missão nova de levar conhecimento e aí levar conhecimento de todas as áreas que possam ajudar quem puder estar nos assistindo. E para mim, né, ouvir aqui, eu fiquei encantada com esse tema. Agradeço muito, né, você ter doado o seu tempo, estar aqui para transmitir conhecimento. Eu falo muito, sou professora também, e essa parte de transmitir conhecimento é o que nós podemos deixar de legado na nossa vida. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer um pouco aqui no Pode Contabilizar, né, Gabi? Com certeza. O pessoal assistir aí, finaliza. Todas as vezes, vamos ver. Todas as vezes a gente fala isso, de transmitir conhecimento. Hoje eu me senti novamente nos bancos da faculdade, assim, ouvir, para mim foi uma aula mesmo. Essa sua transmissão de conhecimento. Agradeço mais uma vez, né, em nome de Janaína, do Laboratório Salomão, pela sua participação, disponibilização no seu tempo, e já fica o convite para o próximo podcast, né, um novo tema, que nós vamos fazer um bate-papo diferente. A gente já estava aqui, Janaína, pensando. Já pensamos no próximo, então já fica o convite para o próximo. Pessoal, vocês que ficaram com dúvidas, querem entrar em contato, deixem seus questionamentos, mandem para a gente, por e-mail, respondendo aqui pelo próprio vídeo. Não deixem de assistir os vídeos anteriores, como eu disse, né, para vocês que querem nos acompanhar, sempre toda quinzena agora, a gente estava fazendo semanalmente, mas agora a gente está fazendo quinzenalmente, trazendo... Nossa missão é trazer conteúdo. Deixem o like aqui no vídeo, sigam-nos
E até o próximo episódio, próxima edição do Pode Contabilizar. Tchau, tchau.